Jogue fora qualquer ideia de literalismo. E não há nenhuma necessidade, nem necessidade de acharmos que é verdade se for literal. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. E antes de mais nada, assistam, se inscrevam, comentem, ativem as notificações. Aqui no nosso canal nós temos muitas informações relevantes para a sua fé, ok? Vamos lá? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu espero que hoje nós possamos discutir um tema bem curioso aqui, que tem me feito refletir nesses últimos meses aí, nesses últimos anos, e algumas pessoas têm me perguntado, né, sobre os 7 dias da criação. Se eu acredito ou não que esses 7 dias da criação sejam dias literais de 24 horas. Esse é um assunto bem interessante. Por quê? Porque quando nós estudamos os textos bíblicos, qualquer texto, nós devemos primeiro nos perguntar qual o contexto no qual aquelas histórias ocorreram e qual o contexto no qual essas histórias foram escritas, tá certo? Nós temos, por exemplo, no livro dos reis, você tem, tanto no livro dos reis como no livro das crônicas, Samuel também, você tem sempre histórias contadas bem posteriormente, principalmente no livro dos reis e no livro das crônicas, né? Já num período, possivelmente o período entre o período babilônico e o período persa. Você não tem, com certeza, o livro dos reis já no período persa, porque você vê alguns detalhes da história de Israel que só caberiam bem dentro daquele período. Mas, então, é importante nós entendermos esses contextos, os contextos nos quais os textos são escritos. E aí, quando você lê Gênesis 1, a primeira pergunta que você tem que fazer, no lugar de cair na bobagem, de tentar trazer a linguagem usada por Moisés ali em Gênesis 1 para o nosso contexto hoje, tentar colocar um óculos de hoje, tentar enxergar Gênesis 1 a partir desse prisma, você deveria tentar entender em qual contexto aquela história se dá. E aí o contexto, não é escrito por Moisés, o povo sai do cativeiro do Egito, ou seja, a história do Gênesis é relatado depois, muito tempo depois de Êxodo 12, ou seja, muito depois já da saída do povo, muito depois da peregrinação, enfim, são 40 anos de peregrinação, e nós temos ali essa história sendo narrada para esse povo entender qual é a divindade que os libertou. E por que isso é importante? Porque, de acordo com o capítulo 24 do livro de Josué, os egípcios, ou melhor, os hebreus no Egito, adoravam outros deuses do Egito. Eles não eram ali crentes no Deus de Abraão, todo mundo adorando Yahvé e aguardando a sua redenção. Esquece isso. Eles acreditavam naquelas divindades que ali estavam. E aí vem a libertação, e essa libertação Deus está tentando mostrar a superioridade dele convencer esse povo de que existe uma divindade, um Deus, que é o Deus que os tira do Egito, da terra da escravidão, da casa de Faraó, da prisão, e os coloca no estatuto agora de um povo que está dentro de um pacto com o Deus verdadeiro, e um Deus superior a todos os deuses do Egito. Então eu nem vou aqui falar sobre a questão das 10 pragas, sobre esse contexto todo, né, da morte do filho do faraó, que era visto também como uma divindade, né? Não, eu não estou nem pensando nisso. Estou falando para vocês que isso faz parte também desse contexto, mas Gênesis capítulo 1 está cheio dessa ideia, das ideias da religião egípcia. E como é que nós percebemos que Gênesis 1 está cheio de ideias da religião egípcia? Olha, porque nós conhecemos hoje, né, eu falo hoje, mas já faz algum tempo, nós conhecemos, a partir da arqueologia, os estudos da teologia de Mênfis, da cidade de Mênfis, ali estabelecida por volta do ano 2700 a 2200 antes de Cristo, pelo faraó Menes. E essa teologia, ela fala sobre questões relacionadas, por exemplo, à criação. E menciona divindades, né? Várias divindades. E aí nós temos alguns deuses no Egito que eram deuses criadores. Nem todas as divindades do Egito eram divindades criadoras. Muitas delas eram divindades que foram criadas por outras divindades. Mas nós temos Amon, nós temos Ra, nós temos Ptah, né? Atom, como deuses criadores. E aí, o que nós encontramos nesse relato? Né? Nós encontramos nesse relato, por exemplo, a origem da criação a partir do caos.
Esse caos original, que segundo os egípcios, é imperceptível, é escuro, é aquoso e é imensurável. Esse caos que nós chamaríamos hoje, né, se bem tentar entender, né, uma pré-matéria que teria essas 4 características, da onde foi criado ou da onde foram feitas as coisas. E aí nós temos no Gênesis o princípio que é o Deus dos céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. É esse caos original que está embutido em toda a cultura do Antigo Oriente. Todas as narrativas de criação, não importa se seja na Mesopotâmia, não importa seja no Egito, se seja em Canaã, não importa. Todas elas possuem essa mesma linguagem, tá? Do caos original. Então, está dentro dessa ideia, dessa estrutura, né? Ou melhor, desse meio ambiente cognitivo do povo hebreu. Então, isso faz parte do ambiente cognitivo dele, do povo hebreu, e de todos os povos ali, entre os quais os egípcios, que são o povo ali que os mantém cativo. Tá certo? Aí eu tenho também Amon, o deus do vento, soprando sobre as águas. Algumas versões da Bíblia mais moderna não estão trazendo mais o Espírito de Deus para por sobre as águas. Está dizendo assim, e o Espírito de Deus soprava sobre as águas. Porque entendem que o contexto era um contexto semelhante de resposta às divindades. Eu mostrei algumas dessas características, já eu explico isso. E aí nós temos também a ideia de Atum ou Pitá, né, que falam e a criação é feita. Então não é só o relato do Deus de Israel que diz que Deus falou, haja e houve. Não, existem divindades no Egito, como Atum ou Atom e Pitá, né, que falam e essa criação vem à existência, ou seja, tem um quadro de grande semelhança entre a religião egípcia daquela época e agora a revelação de Deus através do Gênesis. Também tem uma curiosidade, a luz é criada antes do sol. Nós vemos nesse relato da teologia de Mênfis, né, também a ideia da luz criada antes do sol, que é o caso da Bíblia. A Bíblia mostra, no relato de criação, que a luz é criada, o sol é criado no 4º dia, mas a luz no 1º. Então, e aí o curioso é que o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia tem tarde e manhã, tá certo? Mas somente no 4º dia que é criado o sol, né? E nosso conceito de tarde e manhã, obviamente, depende do sol. Então nós temos o homem criado do pó e sendo soprado nele o fôlego de vida. Isso também está, inclusive, em cânticos, né? Em cânticos egípcios, em escritos egípcios, em cânticos egípcios, as divindades, a ideia de que o homem é criado do pó e determinada divindade sopra nele o fôlego de vida. E aí nós temos também a ideia do Deus Pitá, após a criação, descansou de tudo que ele fez. Consegue entender o quanto dessa estrutura, dessa forma de pensar a criação está, para os egípcios, está dentro do texto dos hebreus? E aí, qual é a grande sacada em tudo isso? A grande sacada é que Deus está mostrando para aquele povo a superioridade dele diante das divindades do Egito. Por exemplo, o caos que eu falei, né, que é imperceptível, aquoso, imensurável e escuro. Esse caos original. As divindades criadoras saem do caos e do caos produzem as coisas. No texto bíblico, não. No texto bíblico, o Deus dos hebreus, o Deus que os liberta, ele não sai do caos. Ele menciona o caos, ele separa as coisas desse caos, como está dentro da cabeça deles com relação à criação, mas ele mesmo não vem dessa pré-matéria, tá? Vou usar essa expressão aqui só para nos ajudar a entender um pouquinho esse conceito. E aí nós temos também algumas coisas curiosas, por exemplo, sobre o número 7 do capítulo 1 de Gênesis. Nós temos 7 palavras no versículo no capítulo 1, né? É constituído de 7 palavras, capítulo 1, verso 1, 7 palavras. Nós temos 14 palavras no capítulo 2, nós temos a palavra Deus aparecendo 35 vezes em toda a narrativa da criação. Nós temos a expressão, viu Deus que era bom 7 vezes, e assim se fez também 7 vezes.
Então, o que é que nós temos? Nós temos o dia 7, ou 7 dias, o número 7 ali, como um número teológico. Não necessariamente um número literal, mas um número teológico, um número que quer mostrar uma relação com Deus. Por que essa relação com Deus? Olha, essa tem uma questão bem curiosa em Ezequiel. Deixa eu ler esse texto para vocês aqui entenderem bem. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Ezequiel 20, 12, olha o que diz. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, os sábados, né, foram um sinal entre Deus e o povo de Israel. Tá certo? E nós vemos desde Êxodo 20, aliás, um pouquinho antes, naquele episódio do maná, Deus já os prepara dando o sábado, né? E depois coloca o sábado ali direto no decálogo. Mas olha que coisa interessante, o sábado então se tornou um selo ou um sinal do pacto de Deus com o povo de Israel. Então, esse sábado, o 7º dia, tem uma importância teológica profunda para o povo de Israel. O 7 que é tido como um número de perfeição. Lembrando que o Egito, a semana lá era uma semana de 10 dias e não uma semana de 7 dias como nós temos hoje. Ou como também era na Babilônia, só que o 7º dia para os babilônicos era um dia de mau agouro. Então veja como o número 7 é usado no capítulo 1 de Gênesis, né, para apresentar uma teologia do Deus de Israel, do Deus libertador, do Deus que veio para redimir o seu povo e fazer um pacto com eles. Então, é isso que está por trás da ideia do 7. Jogue fora qualquer ideia de literalismo. E não há nenhuma necessidade, nem necessidade de acharmos que é verdade se for literal. Porque nós vemos que existe um embate. Mencionei para vocês as divindades da teologia de Mênfis, e é isso que Deus quer responder. Porque o povo de Israel, quando está no Egito, eles não adoram o Deus verdadeiro. Não é? Eles têm outras divindades na cabeça, não é isso que Josué diz lá no capítulo 24 do seu livro? Então eles têm outros deuses, outras crenças, e Deus estava removendo isso do coração deles, mostrando, por exemplo, que ele usa o caos na criação, ele organiza o caos, não é nenhuma outra divindade, é Yahvé que organiza o caos, é o Deus verdadeiro que organiza o caos. Mas mesmo sendo ele, aquele que organiza o caos, ele não vem dele, como as outras divindades criadoras do Egito. Ele não é um subproduto do caos. Ele é o criador de todas as coisas. Se você quer estudar um pouco mais sobre esse tema, eu queria indicar 2 livros para você. O In the Beginning We Misunderstood, no começo nós não entendemos, interpretando Gênesis 1 em seu contexto original, do Johnny Miller e do John Soden. Tá certo? Então esse é um livro bem interessante sobre essa questão da criação de todo esse contexto, principalmente, irmãos, o contexto egípcio cultural, social, histórico, cultural, que está por trás do texto bíblico ali, no caso de Gênesis. Esse aqui também, Misinterpreting Genesis, mal interpretando, não interpretando de forma errada Gênesis, como o Museu da Criação interpretou mal o contexto da Bíblia do Antigo Oriente Próximo. Tá? Esse aqui é do Ben Stanhope. Então, 2 livros interessantes para quem quer estudar um pouco mais das questões relacionadas o contexto, né? A esse contexto histórico-cultural da Bíblia e ter um entendimento mais claro de que ali existe um embate teológico entre o Deus verdadeiro que tira Israel do cativeiro e as outras divindades egípcias que não são dignas de fé, de crença ou adoração. Que nós possamos desejar cada dia mais entender um pouco mais desses contextos para que possamos entender melhor a Bíblia Sagrada e a compreendendo melhor, dentro do seu contexto original, podermos exercer uma fé mais clara no Deus que nos salva, no Deus verdadeiro, naquele Deus que nos chamou para a glória e honra do seu nome. Que Deus os abençoe, que Deus os dirija, que Deus os fortaleça. Até o próximo vídeo. Fui.